Vale a pena voltar ao assunto das declarações do Papa Francisco aqui na sua visita à América do Sul. Como é sabido, o Papa Francisco é o primeiro Papa da América Latina e isso é um marco importante na história da Igreja Católica, que ninguém discorda disso. Tal. Ele tem toda uma história de vida na Argentina de defesa dos direitos humanos em momentos extremamente difíceis da história argentina. No seu curto papado já deu uma série de declarações sobre novos temas, né, se aproximando da modernidade e tal. Porém, a visita feita à América do Sul acho que teve alguns problemas que é importante a gente destacar sem nenhum desrespeito à sua santidade. Eu já comentei nesse espaço as questões da Bolívia, mas eu acho que a missa no Paraguai, as declarações que ele deu sobre a guerra do Paraguai me parece que são equivocadas. Volto a dizer com todo respeito e por quê, né? Há uma leitura, ele deve ter certamente como fonte um livro do jornalista historiador Leon Pommer, chamado Guerra do Paraguai, Grande Negócio. Eu presumo que essa tenha sido a fonte dele, porque eu não sei. E para historiador, a questão das fontes é condição indispensável, das fontes primárias, das fontes secundárias, da bibliografia consolidada sobre o tema. E há uma ampla bibliografia que trata da Guerra do Paraguai. É importante destacar que a extrema-direita paraguaia produziu uma leitura e resgatou a figura do Solano Lopes, do ditador, do trágico ditador Solano Lopes. Esses livros chegaram à Argentina e depois ao Brasil como uma leitura de esquerda, quer dizer, veio da extrema-direita política e ideológica do Paraguai e virou uma leitura de esquerda, como se a Guerra do Paraguai, Solano Lopes fosse um combatente anti-imperialista contra o imperialismo inglês, assim como nos anos 60 do século XX se combatia, abre aspas, o imperialismo norte-americano. Me parece isso um grave equívoco. É um grave equívoco por quê? Então vamos aos fatos. Primeiro, não é possível dizer que o Império do Brasil faz a guerra contra o Paraguai porque era um aliado do imperialismo britânico. E por que não? Porque o Brasil sequer tinha relações diplomáticas, tinham sido rompidas com o Império Britânico devido à questão Christie. Segundo, a Guerra do Paraguai começa com o Paraguai invadindo o Brasil, invade o Mato Grosso, invade o Rio Grande do Sul e apresa o navio Marquês de Olinda que estava levando o governador brasileiro para o Mato Grosso. Esse governador vai ser levado preso em Assunção e acaba morrendo na prisão paraguaia. Portanto, o processo da guerra, é importante destacar, começa com a invasão paraguaia, e aí invadir a Argentina também, é aí que a guerra começa, né? Então essa leitura de que foram os agressores, os três países, Brasil, Argentina e Uruguai, que invadiram o Paraguai, a mando da Inglaterra, não se sustenta historicamente, basta acompanhar as fontes mais confiáveis existentes sobre esse trágico momento. Por outro lado, aquela ideia então que todos os homens no Paraguai morreram, nada, é que o censo paraguaio não era real, o Solano Lopes construiu um censo populacional que não era verdadeiro para dar uma maior importância ao Paraguai. Lembrando que o Paraguai era uma ditadura desde o ditador França, basta ler o clássico do Augusto Roa Bastos, Eu, o Supremo, depois o pai do Solano Lopes governou com ditadura e o Solano continuou o governo ditatorial. Nunca teve qualquer tipo de eleição no Paraguai e tinha escravidão também no Paraguai. Então essa ideia que era uma potência econômica, anti-imperialista, industrial, que estava rompendo o domínio britânico aqui na América do Sul, é um delírio. Isso não se sustenta historicamente em nenhuma fonte confiável. E também dizer aquela ideia que o exército brasileiro massacrou as crianças paraguaias na Batalha de Acossanu, o que também não é historicamente correto. E por quê? Né? Quando a guerra, na prática, era para terminar no início de 1868 com a tomada de Assunção. É que o Solano Lopes continua a chamada Campanha da Cordilheira, que termina na Batalha de Cerro Corá, e o Duque de Caxias, inclusive, volta ao Brasil. Quem continua a guerra como comandante das forças brasileiras é o Conde D. O caso de Acossanu, é bom lembrar, o Solano Lopes coloca crianças no campo de batalha. Portanto, que é um crime feito pelo ditador paraguaio. E, bom lembrar que no século XIX, a maior parte dos mortos em batalhas eram por causa dos incêndios, porque as balas, ao serem ejetadas, elas eram igual Balatoff, tinha um papel que amarrava assim. E aí, e no campo, quando você tinha um campo de batalha seco, aquilo começava a pegar fogo, e foi o caso, especificamente, dessa batalha que eu já citei anteriormente. Portanto, o Papa não deve trabalhar com rancores nacionais, como, infelizmente, com todo respeito ele fez no Paraguai. Ele deve buscar a irmandade entre os povos aqui da América do Sul. E sempre lembrando que ao entrar num assunto histórico é necessário ter boas fontes, ver o que está consolidado e mais ainda, acho eu que não cabe a uma autoridade eclesiástica com a importância do Papa entrar em assuntos políticos, ideológicos, históricos. O papel do Papa central é um papel espiritual.